Bora aprender a fazer capa para Kindle! Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça aqui, que é uma capa para Kindle. Kindle, para quem não sabe, é esse dispositivo aqui de leitura da Amazon. Mas calma, se você não tem um ou se não é o caso de você ter recebido uma encomenda para esse tipo de peça, eu também vou te ensinar aqui no vídeo a fazer todas as adaptações para você conseguir transformar esse modelo de capa em uma capa para um notebook, para um laptop ou até para um celular, para um tablet. Então fica aqui comigo para a gente aprender. Nessa peça a gente vai usar esse ponto que deixa ela bem estruturada, bem firme, vai proteger bem o objeto. É o ponto baixo alongado e olha só como é que ela fica bem firminha. Queria te pedir para, se você gostar desse vídeo no final, você não esquecer de deixar o seu joinha, que eu fico muito feliz em saber, me ajuda pra caramba. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tutorial novo que eu vou postar por aqui. Então bora lá pro tutorial. Para fazer a nossa capa de Kindle, os materiais que a gente vai precisar são o fio de malha. Nesse caso aqui eu estou usando um fio de malha que tem um tecido bem levinho. Esse é o da Mão de Mãe, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Esse daqui, gente, é o de 2,3 centímetros, tá? Ele é um pouquinho mais fininho, porque eu queria que essa peça ficasse um pouco mais delicada. Vocês vão perceber que ele fica bem estruturado, porque a gente coloca, para fazer esse ponto aqui, a gente coloca o ponto um pouco por cima do outro. Então, para que a peça não ficasse muito bruta, eu escolhi um fio um pouquinho mais fininho para ficar mais delicado, mais bonito o acabamento final. Se você fizer com um fio que tem até uns 3 centímetros de espessura, você pode usar a mesma quantidade de pontos que eu vou falar na receita, porque aí o tamanho vai ficar bem aproximado. Mas se você tiver com um fio um pouco mais grosso ou mais fino, eu já vou te explicar as adaptações, tá? As cores, porque eu sei que vocês vão perguntar. Essa daqui é a cor verde jade e essa daqui é a lilás. Acho que é lilás bebê, se eu não me engano. Tô usando um fio de malha compatível. Esse daqui é de 8 milímetros, poderia ser uma de 7 também. Se o seu ponto for muito apertado, escolhe uma agulha de um número maior para aliviar a tensão do ponto e a peça não repuxar. Isso é importante para esse tipo de peça aqui. Vou também usar uma agulha menorzinha para dar acabamento, essa é a número 4, e uma tesoura. Se você quiser, pode separar aí uma colinha para dar um pinguinho no arremate final, mas não tem muita necessidade com o acabamento que eu vou te ensinar aqui. Pois bem, uma coisa importante que eu acho de vocês saberem são alguns truquezinhos para quem faz encomenda. Se você recebe uma encomenda de capa de Kindle, Ju, eu não tenho um Kindle, como é que eu faço? Uma dica muito legal é você pegar as medidas daquele aparelho e aí você pode cortar um pedaço de papelão naquele tamanho e usar de molde para fazer a sua peça. Isso vai te facilitar muito. Aqui eu vou te passar as medidas desse Kindle, que é o tamanho mais padrão, mas eu sei que tem outros, tá? Então o legal é você se comunicar com a sua cliente para entender qual que é o modelo dela para fazer tudo bem certinho. Essa dica também funciona para quando você receber encomenda ou quiser fazer uma capinha, tanto de celular quanto de notebook, laptop. Você pode pedir para a pessoa as medidas, cortar um pedaço de papelão naquele tamanho e aí você vai saber certinho se aquela peça, se aquele aparelho vai caber na capinha que você está fazendo. Esse Kindle aqui, as medidas dele são aproximadamente 11,5 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento. Então anota aí, para caso você não tenha já conseguir fazer seu molde. E a nossa capinha, o tamanho final dela ficou com aproximadamente 14 centímetros de largura por 17 de comprimento. Então use isso aí de referência. Além disso, quero mostrar para vocês como que é a estrutura de crescimento da nossa peça. A gente vai iniciar essa peça a trabalhar de forma circular, ela é uma peça inteira, não tem costura, é como se fosse um bolsinho. A gente inicia aqui, ó, pela base, fazendo uma carreira oval, ou seja, que tem curva aqui dos dois lados. E depois a gente segue subindo reto. Por ter curva, a gente vai trabalhar aumentos aqui, eu vou explicar para vocês como. E na subida a gente vai usar esse ponto que é super legal, que é o ponto baixo alongado. Ele é muito fácil de fazer e dá essa carinha diferente, que fica bem legal. E, inclusive, eu acho que ele é um ponto muito bacana para fazer capa
para proteger aparelhos, porque ele fica bem reforçado, fica mais grossinho, então protege bem. Vamos lá ver a receita. Para esse tamanho de aparelho, então, eu vou começar com 8 correntinhas. E aí já a primeira dica, não começa muito na pontinha, começa mais para cá, porque você vai deixar esse pedacinho aqui para o arremate. Assim vai ficar bem mais reforçado o acabamento da sua peça. Vou fazer 8 correntinhas normalmente. O ideal é que essas correntinhas não estejam muito apertadas. E eu já medi aqui, então eu sei que essas 8 correntinhas vão ficar com aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros, ó, contando da pontinha do nó corrediço até aqui o finalzinho da última correntinha. Por isso, eu sei que para fazer uma capinha do tamanho desse aparelho, o ideal é você colocar 1 centímetro a menos do tamanho do aparelho, até 2 centímetros, porque quando a gente trabalha aumentos aqui nas extremidades, a peça cresce. Inclusive, a gente vai pular a primeira correntinha para dar o primeiro ponto, então a peça vai crescer bem nas laterais. Por isso é importante fazer um tamanho menor. O que isso quer dizer? Se você estiver fazendo com um fio mais grosso que o meu, por exemplo, um fio de 3,5 cm de espessura, você vai colocar menos correntinha. Então, se aqui eu fiz 8, você pode colocar 7. Se você estiver fazendo uma capinha para um celular, por exemplo, você pode fazer com 6 correntinhas o começo. Se for para um notebook, você mede e aí você vai saber mais ou menos o tamanho que você precisa. Vou mostrar aqui no aparelho para vocês, ó, para vocês conseguirem visualizar bem como é que a gente mede essa questão das correntinhas. Tá vendo? Da pontinha até aqui o último ponto, sem ser o que está na agulha, eu sei que tem aproximadamente 10 centímetros e ainda sobra um pouquinho. Então, se você fizer uma quantidade de correntinhas que fique maior do que a largura do aparelho, com certeza sua capinha vai ficar muito folgada, tá? E o ideal nesses aparelhos é que fique bem justinho. Então, vamos lá. É assim que você faz a adaptação. E a adaptação você tem só que se preocupar, o mais importante é nessa hora das correntinhas, porque depois a questão da altura é mais fácil, é só você ir subindo as carreiras. Não afeta tanto assim a estrutura da peça. A gente vai começar aqui a trabalhar pontos baixos sobre essas correntinhas. E a gente vai fazer esses pontos baixos pegando aqui, ó, na alcinha de cima da correntinha, tá? Não tem segredo, ó, a correntinha tem a parte de cima e a de baixo. A gente vai pegar sempre a de cima. Para iniciar, a gente vai pular aqui o primeiro e vai introduzir a agulha na segunda correntinha. Você pode mirar no centro dela, assim, tá vendo? Você vai acabar pegando apenas a alcinha de cima. Vou laçar meu fio, trazer aqui pra frente. E antes de fechar o ponto, já fica aqui a minha dica de acabamento. Você pode pegar essa pontinha que tá solta, já apoiar aqui, ó, dentro do ponto, antes de fechar ele. E agora sim, fecha o ponto. Dessa forma você já está arrematando e já facilita muito a sua vida. Fazer isso no começo é bom para você não ter que esgarçar a peça no final para dar o acabamento lá de dentro, sabe? Então, ó, aqui a gente vai continuar a fazer ponto baixo, pegando apenas na alcinha de cima. Já aproveita, passa o fio por cima desse que a gente está arrematando, traz aqui para frente. Antes de fechar o ponto, dá sempre essa alturinha para ficar bem folgadinho e laça fechando o ponto baixo. Vamos fazer isso até o final. Gente, se você é iniciante, tem dificuldade, ainda não conhece os pontos básicos, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo que tem aqui no canal dos pontos básicos, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então vamos fazendo o nosso ponto baixo até o final, bem devagarinho, fazendo ele bem folgado. Muito bem, acabamos aqui a carreira. Essa é a hora que você vai ver que pode ficar uma pontinha pra cá. Você vai puxar essa pontinha que a gente estava arrematando, ó, viu? Escondeu aqui, o trabalho se assentou. Perfeito, depois que você fizer isso, dá uma puxada, ó, segura a ponta, as pontas da carreira e dá uma puxada para o trabalho se assentar melhor e não ficar repuxado. Aqui eu gosto de já cortar esse fio, porque ele já está arrematado. Então, para não atrapalhar a gente, eu já corto.
E só reparem uma coisa, se você contar aqui em cima os pontos de base, para quem não sabe, ponto de base é essa correntinha que fica em cima do ponto. A gente vai ter 7 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que isso, se a gente começou com 8 correntinhas? Lembra que a gente pulou a primeira correntinha para dar a altura do primeiro ponto? É por isso, tá? Então a gente fica com 7 pontos no total. Chegou aqui na ponta, você já pode dar uma viradinha no seu trabalho, porque aqui, nesse último buraquinho, onde a gente acabou de fazer o último ponto baixo, a gente precisa contornar, fazer uma curvinha para continuar a colocar pontos desse lado aqui do trabalho. Para isso, a gente tem que colocar aumentos aqui para conseguir fazer a curva direitinho. Por isso, eu vou colocar 4 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Aqui já foi o primeiro, então eu vou trabalhar mais 3 pontos baixos, introduzindo a minha agulha no mesmo buraquinho de onde está vindo esse ponto. Ó, fiz o meu segundo. Venho aqui de novo, terceiro. Venho aqui novamente, quarto. Tá vendo? O trabalho, ele já vai, ó, fazendo a curvinha, viu? É isso que a gente quer. Fez a curvinha, já pode virar o trabalho. E aqui a gente vai começar a fazer os pontos pegando no pezinho dos pontos que estão abaixo, tá vendo? Se você abrir, você já consegue visualizar certinho os buraquinhos onde você tem que introduzir a agulha. Então, eu vou começar a colocar pontos baixos aqui, agora sem aumentos, ponto baixo sozinho. E a gente vai até o final da carreira. Lembrando sempre de deixar o ponto bem soltinho aqui para não repuxar o trabalho. Cheguei aqui, ó, no último buraquinho. É só você observar a carreira de baixo. Se ainda tem um ponto aqui, eu preciso fazer outro. Chegamos, então, do outro lado da curva. Eu preciso completar essa curvinha aqui. Só que aqui, a gente precisa que fique com 4 pontos também, para ficar simétrico. Mas, quando a gente faz o fechamento de carreira, eu já vou mostrar para vocês, a gente acaba acrescentando um ponto. Por isso, eu vou colocar apenas 3 pontos baixos aqui nessa curva, já que o meu fechamento de carreira vai contar como quarto, tá bem? Então, se a gente precisa de 4, eu já tenho 2 aqui, certo? Um de cada lado. Vou concluir essa carreira fazendo mais um ponto nesse buraquinho. Então, no total aqui da minha curva, eu tô com 3, ó. 1, 2, 3. E o fechamento de carreira vai funcionar como quarto ponto, deixando a minha peça simétrica, sem repuxar, sem entortar. Então, vou aumentar aqui minha laçadinha. Você pode puxar um pouquinho para conseguir visualizar melhor. Vou aumentar a laçadinha. Vou encontrar o meu primeiro pontinho de base da carreira. Pontinho de base, lembrando, dessa correntinha de cima do ponto. Vou introduzir a minha agulha de trás para frente do meu trabalho e passar essa alcinha por dentro da agulha, trazendo aqui para trás. Passei, vou ajeitar, olha o que é que vai acontecer. Vocês estão vendo que o nosso fechamento de carreira criou esse tracinho? Esse tracinho, gente, aqui, ó, completando, ele funciona como o nosso quarto ponto. Então, vai ficar bem simétrico o trabalho. Vou introduzir a minha agulha pegando apenas essa alcinha e vou colocar essa alcinha, esse elinho que estava esperando a gente dentro da agulha também. Vou puxar o fio que está vindo do rolo para ajustar, lacei o fio e trouxe aqui para frente a laçadinha dando essa altura. Já posso fechar, esse daqui vai contar como meu primeiro ponto da carreira. Aqui a gente vai trabalhar a próxima carreira em ponto baixo centrado. Por que isso? Para que a peça cresça toda fechadinha e reta. Se eu fizer ponto baixo, ela vai dar um volume e vai ficar meio estranho aqui e vai criar uns buraquinhos. Então, ó, aqui tá vendo? Esses pontinhos aqui, essa é a primeira carreira que a gente acabou de fazer. Quando eu fizer essa próxima com vocês, a gente vai trabalhar ponto baixo, porque assim esse ponto vai entrar dentro desse, ó, tá vendo que o Vzinho tá bem centrado aqui e a peça vai ficar toda fechadinha. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Por que que eu não fiz o ponto baixo centrado nesse primeiro aqui? Porque ele não tem a referência do Vzinho embaixo. Ele a gente fez em cima do nosso fechamento de carreira. Então, eu vou localizar aqui o meu próximo pontinho de base, a correntinha
Vejo qual Vzinho do ponto, ó, o ponto baixo ele tem esse formato de Vzinho, tá vendo aqui, ó? Vejo qual Vzinho tá referente a esse ponto de base, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no centro desse Vzinho, conseguem ver? E vou laçar meu fio fazendo ponto baixo, centrado, né, no caso. Lacei, ó, já dá pra ver que ele tá dentro do outro. Aqui, gente, eu recomendo que você já vá virando a sua peça assim, levantando essa carreira que a gente tá fazendo, porque como nela a gente não tem aumentos, ela vai começar a se voltar pra cima, e é isso que a gente quer, subir a paredinha da nossa capa. Então, fiz aqui um, vou localizar o próximo, ó, posso me referenciar pelo pontinho de base, localizei o Vzinho que tá embaixo dele, introduzo a minha agulha no centro, laço o fio, fazendo ponto baixo centrado. E assim a gente vai trabalhando ponto baixo centrado em todos os pontinhos de base. A gente vai fazer a carreira toda, ó, venho aqui no próximo. No começo, gente, essa capinha, o trabalho fica engraçado, parece que tá meio desengonçado, mas é assim mesmo, tá? Não se preocupa, porque é a construção da peça. Ó, cheguei aqui na minha curva, se você tiver dificuldade, você pode abrir a peça para visualizar. Aqui tá meio esquisito, né, o Vzinho, mas é isso mesmo, a gente consegue localizar. Não precisa ter medo de abrir a peça para enxergar, pode abrir, pode ver, para você conseguir visualizar melhor. Então, localizei aqui o Vzinho, vou introduzir minha agulha e fazer o ponto baixo, centrado. Como eu disse, nessa carreira a gente não vai fazer mais aumentos, a partir daqui não precisa mais disso, então você vem direto no próximo. Ó, localizei aqui o Vzinho. Já vai virando o trabalho, tá vendo? Já vai fazendo a paredinha aqui. Vou virar mais o trabalho e vou seguir até o final da minha carreira assim. Ó, cheguei aqui na curvinha do outro lado. Tá vendo? Ele já vai formando esse formatinho aqui de bolsinho. E vou fazer o meu último pontinho que tá sobrando. Dá aquela boa ajeitada aqui, ó, já pode fazer como se fosse aquela dobrinha do bolso. E aqui a gente vai trabalhar o fechamento de carreira. O nosso fechamento de carreira, a gente vai aumentar a laçadinha, assim. Vai localizar o primeiro pontinho de base da carreira, essa primeira correntinha aqui que fica no topinho. E introduzir a agulha de dentro da peça para fora. Passar essa alcinha dentro da agulha e passar a laçadinha aqui para dentro. Puxou para dar essa ajeitada aqui. E agora, gente, a gente vai sempre trabalhar ponto baixo centrado, tá? A gente sempre vai localizar o Vzinho do ponto. Para fazer a carreira de ponto baixo alongado, a gente vai alternar, olha só aqui na nossa peça. A gente vai alternar fazendo, nessa segunda carreira, um ponto baixo alongado e o outro normalmente. Por quê? Assim a gente consegue esse efeito de intercalado, não ficam aquelas carreiras totalmente retas. Tá vendo que elas aqui estão intercaladinhas? É esse efeito que a gente quer. Por isso, eu vou iniciar minha carreira localizando aqui o Vzinho do ponto que está logo abaixo do tracinho que eu criei. Vou introduzir a minha agulha aqui nesse Vzinho, passar essa alcinha dentro da agulha e puxar o fio que está vindo do rolo para ajustar. Lacei o fio, trouxe aqui para frente, dando essa alturinha. E aqui eu vou fechar o meu ponto baixo centrado. Nessa carreira, então, a gente vai alternar ponto baixo centrado com ponto baixo centrado alongado. Por que que a gente vai alternar? Para ter aquele efeito. Então, ó, como é que eu faço ponto baixo centrado alongado? Venho aqui no próximo. Aqui, eu não vou introduzir a minha agulha no centro do Vzinho. Eu vou introduzir a minha agulha no pezinho do Vzinho, ou seja, no centro do Vzinho debaixo dele. Então, para fazer ele alongado, significa isso, que eu vou alongar pegando a altura de outro ponto. Olha só, venho aqui no pezinho dele, laço meu fio e trago aqui para frente.
Aqui é importante você dar essa alturinha. Lacei meu fio e fechei. Tá vendo a diferença de altura? Esse que a gente fez tá curtinho e esse tá alongado. Assim que a gente consegue o efeito. Como nessa carreira a gente tem que alternar, eu vou aqui no próximo trabalhar um ponto baixo centrado e no seguinte um ponto baixo centrado alongado. Não vou introduzir a minha agulha no centro do Vzinho, vou introduzir no pezinho dele. No pezinho do Vzinho que está na carreira de baixo da que eu tô fazendo, né? Então, ó, lacei, dei a alturinha aqui e laço meu fio. Esse é o efeito que a gente vai tendo. Então, venho aqui no próximo, faço ponto baixo centrado normalmente. Venho no próximo, introduzo a minha agulha no pezinho do Vzinho, laço, trago aqui pra frente. Percebam, gente, essa dica aqui é muito importante. Quando eu trago o fio, eu deixo, ó, ele correr na minha agulha. Tá vendo que se eu soltar, ele vai ficar aqui paradinho, ele não tá tensionado. Agora, se eu puxo usando a elasticidade do fio, olha o que acontece. Se eu puxar assim, usando a elasticidade, tá vendo que eu tô esticando o fio? Na hora que eu soltar ele, ó, ele vai descer. Isso, gente, quando a gente usa a elasticidade do fio dessa forma, olha só, olha a diferença. O ponto, ele fica muito repuxado. Aqui dá pra ver que o caimento tá bem mais bonito, que o ponto não tá tensionado. Isso faz total diferença na hora de fazer uma peça assim, porque senão o seu trabalho vai ficar todo repuxado. Então, quando você puxar o fio, deixa ele correr na sua agulha. Deixa ele correr na sua agulha e não use a elasticidade dele contra você, tá? Fiz aqui então um ponto baixo alongado. Venho no próximo, faço ponto baixo centrado normal. Ó, tá ficando com essa carinha aqui. Tá vendo que aqui dá a impressão que a gente tá, né, com dois pontos baixos aqui com um só. É isso que a gente quer. Vou dar sequência a essa carreira. Ó, agora é o ponto baixo centrado alongado. Venho no pezinho do ponto e laço. No começo desse trabalho, ele fica mais desengonçadinho assim mesmo. Conforme você vai crescendo, ele vai ganhando mais estrutura e a peça vai ficando bem certinha. Então, venho aqui no próximo, faço ponto baixo centrado. Venho no seguinte, acho o pezinho do ponto, faço o alongado. E eu vou trabalhar assim até o final da carreira. Venho no final da carreira mostrar os próximos passos para vocês. Chegando no final da carreira, faltam apenas 2 pontinhos. Acabei de fazer um alongado, então agora é hora do centrado. E o meu último aqui vai ser o alongado. Então, venho no pezinho, laço o fio e fiz. Vocês vão reparar que, ó, o primeiro ponto foi o pontinho baixo e o último foi um alongado. Então, ele ficou todo intercalado. Isso quer dizer que quando a gente inicia a peça com uma quantidade de pontos número par, ele vai ficar todo intercalado. Porque a gente pula a primeira correntinha para dar o primeiro ponto, então a gente fica com uma quantidade ímpar de pontos. Aqui a gente sabe que ficou com 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu tenho essa quantidade ímpar de pontos, eu fico com eles todos intercalados certinhos, tá? Tenha isso em mente também na hora de fazer a sua peça, caso você faça questão dele ficar bem intercaladinho assim. Se não ficar intercalado, não tem problema, não quer dizer que não vai dar certo, só quer dizer que não vai ficar alternado esteticamente, mas a estrutura vai funcionar assim. Aí é só uma questão de escolha qual ponto você vai querer fazer naquele momento. Pois bem, terminamos aqui a segunda carreira da subida. Agora é hora do fechamento de carreira. E aqui a gente sempre vai alternar o ponto com o qual a gente inicia a nossa carreira. Então, se na carreira anterior, que eu tô fechando agora, eu iniciei com ponto baixo centrado, essa seguinte a gente vai iniciar com ponto baixo alongado, para que a trama fique toda intercalada. Então, o fechamento de carreira vai ser um pouquinho de nada diferente, olha só. Eu vou aumentar aqui a minha laçada, vou achar o pontinho de base, primeiro da carreira, e introduzir a agulha de dentro para fora da peça, pegando, ó, o pontinho todo, coloco a alcinha dentro da agulha e trago aqui para trás. Aqui é importante você já ajeitar o tamanho
da alcinha. Então, eu vou puxar um pouquinho, porque tá muito grande. Ó, a alcinha, ela tem que conseguir dobrar, certo? Então, eu vou deixar desse tamanho aqui e vou ficar segurando ela com os meus dedos. Por quê? A gente precisa primeiro introduzir a agulha aqui no pezinho do ponto. Então, aqui eu tô fazendo alongado. Introduzir no pezinho e não no V. Venho aqui, ó, tô segurando sempre a alcinha. Venho aqui, laço meu fio e trago aqui pra frente. Trouxe pra frente, vou alongar essa laçada até ficar na altura que eu preciso. E aqui, em vez de eu introduzir a agulha pegando essa laçadinha que a gente criou, eu vou introduzir a minha agulha pegando só essa alcinha que fica esperando a gente aqui atrás. Tá vendo? Introduzi aqui, lacei o fio que tá vindo do rolo e passei por dentro. Você pode ajustar. Você vai ficar assim, ó, com o seu ponto baixo alongado. Essa é a diferença do fechamento de carreira para quando a gente inicia a nossa carreira com o ponto baixo alongado. Dando sequência, agora a gente vai alternar. Se eu acabei de fazer o ponto baixo alongado, o próximo vai ser um ponto baixo centrado. Então, eu vou só mirar, ó, no Vzinho do ponto. Como o V tá bem grandão, mira aqui em cima, porque já vai sair certinho. Mirei ali e faço o ponto baixo centrado, tá? No próximo, eu preciso fazer ponto baixo alongado para alternar. Então, eu vou mirar no pezinho do Vzinho que tá embaixo. Então, tô fazendo essa carreira aqui, eu tenho que localizar qual é o ponto que tá na carreira de baixo. É esse. Eu vou introduzir minha agulha no pezinho dele. Lacei meu fio, dei aquela alturinha e posso fechar. Então, vocês já estão reparando que o ponto baixo alongado, ele pega a altura, aqui, nesse caso, sempre de 2 carreiras, certo? Venho aqui no próximo, localizo o Vzinho do meu ponto. Se eu acabei de fazer o alongado, o próximo é o centrado. Venho aqui no centro, em cima, laço o fio e faço o ponto baixo centrado. E assim a gente vai até o final da carreira. É só isso, gente, não tem segredo. Acabei de fazer esse, venho no pezinho do ponto anterior, laço o fio, dou aquela alturinha e fecho o ponto alongado. E assim a gente vai até o final do trabalho. Ó, tá vendo que ele já tá ganhando mais estrutura, já tá ficando mais firminho? É isso que a gente quer. Então, vamos dar sequência até o final da carreira, que eu vou repetir novamente os fechamentos para vocês, pra gente não ter dúvida. Ó, e vamos intercalando. Acabei de fazer o centrado, venho aqui no pezinho do outro e faço o alongado. Fiz aqui a carreira toda, cheguei apenas no último pontinho que falta, acabei de fazer um alongado, então esse aqui, meu último, vai ser um centrado. E agora aquele fechamento de carreira mais simples que a gente estava fazendo, que é aumento a minha laçadinha, localizo o primeiro pontinho de base, introduzo de dentro para fora da peça, passo a alcinha por dentro da agulha, passo aqui por dentro, dando essa ajeitadinha. E agora, quando a gente inicia a carreira com um ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha no centro do Vzinho. Introduziu, você vem aqui, ó, por dentro, coloca essa alcinha dentro da agulha, puxa o fio que tá vindo do rolo para ajustar, laça o fio e traz aqui para frente. Pode fechar o primeiro ponto baixo centrado da carreira. Agora, então, a nossa carreira é alternando mais uma vez. Se eu comecei com um ponto baixo centrado, o meu próximo eu já sei que é o alongado. Então, eu venho aqui no pé do Vzinho, introduzo, dou aquela alturinha e fecho o meu ponto. Olha só, agora a trama já tá ficando toda mais construída no ponto baixo alongado, certo? Então, no meu próximo, se eu acabei de fazer o alongado, eu vou intercalar, fazer o centrado, curtinho, normal. No próximo é o alongado, venho aqui no centro, laço meu fio, fechei, ó, a trama sendo construída. E assim a gente dá sequência até o final da carreira. Venho aqui no próximo, intercalando, tá vendo como é que a trama vai ficando?
Gente, para fazer essa capa de Kindle, no total, para ficar com essa altura que eu falei para vocês, com esse comprimento, a gente vai fazer 15 carreiras, sem contar essa primeira carreirinha aqui da base, tá bem? Então, 15 carreiras a gente vai fazer no total. Se você estiver fazendo outra peça, que precisa ser mais comprida, você faz quantas carreiras para cima você quiser. Aqui eu vou finalizar essa carreira para repetir com vocês mais uma vez o fechamento de carreira diferente, que é quando a gente inicia com um ponto baixo alongado, para a gente não ter dúvida. Mas no total você faz aí 15 carreiras para fazer a capinha para o Kindle. Se você tiver com um fio mais fino, faz mais carreira para dar altura. Se tiver com um fio mais grosso, provavelmente vai precisar de um pouquinho menos, tá bem? Ó, cheguei aqui no final da minha carreira, nossa peça tá ficando mais ou menos assim. E eu vou mostrar para vocês novamente aquele fechamento de carreira, porque se eu tô terminando essa carreira com um ponto baixo alongado, quer dizer que a minha próxima vai começar com alongado também. Então, aumentei minha laçadinha, venho aqui no primeiro pontinho de base, introduzo a minha agulha, passo essa alcinha dentro da agulha e trago aqui para trás. Feito isso, a gente ajusta aqui e agora a gente precisa ajustar o tamanho dessa alcinha. Então, eu vou puxar e deixar ela menorzinha. Ó, desse tamanho aqui eu já sei que tá bom, porque dá pra passar minha agulha aqui dentro. Agora eu venho no pezinho do ponto, que está na reta do tracinho que a gente acabou de criar. Eu venho no pezinho dele, introduzo a minha agulha, laçar o fio que tá vindo do rolo. Só cuidado pra não perder essa laçadinha aqui de vista. Lacei o fio que tá vindo do rolo, trouxe aqui pra frente. Dá aquela alturinha boa. E introduz a agulha naquele elinho que está esperando a gente. E agora sim laça e fecha todo mundo junto. Esse é o fechamento para as carreiras que se iniciam com o ponto baixo alongado assim. Então agora é só dar aquela sequência. Acabei de fazer o alongado, o próximo vai ser um centrado normal. E assim a gente vai intercalando até o final das nossas 15 carreiras, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 15 carreiras e venho mostrar para vocês o acabamento e fazer com vocês também o arremate para vocês verem como é que fica. Bem, pessoal, peguei aqui uma peça que já estava praticamente finalizada, essa daqui eu fiz em outra cor. Já tem aqui as minhas 15 carreiras, ó, a trama fica mais ou menos com essa carinha aqui, fica muito bacana. E eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço esse acabamento em ponto baixíssimo, para finalizar a peça, para ficar bem bacana. Aqui a gente não vai fazer fechamento de carreira. Eu tô com a minha agulha no fio. A gente não vai fazer fechamento de carreira. A gente vai começar a trabalhar pontos baixíssimos direto. Para trabalhar o ponto baixíssimo, eu vou pegar com a minha agulha apenas aqui no pontinho de base, tá? Na correntinha de cima dos pontos. Então, venho aqui no primeiro, lacei o fio, passei aqui por dentro. E assim a gente vai até o final contornando a peça toda. Só fazer pontos baixíssimos, sem segredo. Cuidado para eles não ficarem muito apertados, para a peça não afunilar. E a gente vai virando, ó. Contornei a minha peça toda e esse momento aqui é muito importante, o do final, tá? Queria que vocês observassem que falta apenas um pontinho para eu acabar a carreira. Então eu vou fazer esse pontinho. Mas, para esse acabamento, a gente também vai fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo que a gente fez primeiro nessa carreira, do primeiro que a gente fez, ó. E vocês vão conseguir visualizar ele porque vocês vão ver que atrás dele não tem nenhuma correntinha completa, tá vendo? Esse foi o primeiro que a gente fez. Então, eu vou introduzir minha agulha, ó, pegando esse pontinho todo e vou fazer o ponto baixo, o ponto baixíssimo aqui também. Vai parecer que tá um pouquinho por cima do outro, mas é isso mesmo para o nosso acabamento, tá? Vocês já vão entender. Aqui eu vou cortar o fio, então corta aí um tamanho legal, no mínimo 15 centímetros, para a gente fazer o acabamento. Depois de cortar, eu vou soltar aqui o fio da minha agulha, e essa é a hora que eu vou pegar uma agulha menorzinha, mais fininha, para dar o acabamento. Aqui o nosso acabamento vai ser invisível e vai ser em duas etapas. Primeiro, aqui nessa borda da frente, que fica virada, a gente vai simular aqui, ó, entre essas duas, uma correntinha igual a essas, para não dar para ver onde começa ou onde termina o trabalho. E a segunda etapa vai ser aqui em cima
Vocês conseguem ver que aqui em cima no topo também fica esse efeito de correntinhas? Então, se você observar, bem aqui fica um buraquinho. E para ficar mais bonito, para o acabamento ficar impecável, a gente quer que tudo tenha continuidade. Então, a segunda etapa do nosso acabamento vai ser bem aqui nesse buraquinho também. Então, vamos lá. Primeira etapa aqui em cima, você vai localizar a próxima correntinha completa que está logo após essa que está com o nosso fio. Tá vendo? Essa daqui tá com o nosso fio, ela tá presa nessa daqui que tá escondidinha por trás. Então, eu venho na próxima que está inteira e livre, vamos chamar assim. Vou pegar essa correntinha toda com a minha agulha, ó, dessa forma. Passar o meu fio aqui por dentro, pode passar. E olha só o que vai acontecer aqui. A gente acabou de simular a parte de baixo de uma correntinha. Tem sempre a parte de baixo e a de cima, a gente acabou de simular de baixo. A gente vai fazer esse movimento aqui para simular a de cima. Para isso, eu vou introduzir a minha agulha do centro da peça para fora, saindo aqui, ó, no centro da correntinha de onde está vindo o meu fio. Introduzir, posso laçar o meu fio e passar aqui para dentro da peça. Puxei, vou ajustar e olha só. Já não dá para ver onde começa e onde termina a peça. A gente acabou de simular essa daqui e fica super bonito, super contínuo. A gente chama isso de acabamento invisível. Agora é hora da nossa segunda etapa. Ó, é bem nesse buraquinho aqui, o fio já sai na reta e a gente vai simular aqui essa correntinha no buraco que está faltando. E aqui observa comigo. No buraquinho que está faltando, a gente já tem a alcinha debaixo da correntinha. Ó, tá vendo aqui a continuidade? Falta apenas simular de cima. Então, essa daqui, essa perninha que a gente criou, é aquele primeiro ponto baixíssimo do trabalho, que a gente fez uma outra por cima, tá? Só pra quem quiser saber. Então, vou passar o meu fio. Eu tenho que fazer que movimento? Tenho que trazer meu fio pra cá, certo? Então, eu venho aqui, ó, na minha correntinha, a que tá completa, em cima do buraco, pego ela toda com o meu fio, com a minha agulha, passo o meu fio por dentro dela. E agora sim eu já posso fazer esse movimento para completá-la. Então eu vou localizar a correntinha completa que está logo abaixo dela, introduzir a minha agulha no centro dela e passar esse fio aqui para dentro. Olha só o que vai acontecer. Vocês conseguiram ver? Aqui ficou a correntinha que a gente acabou de simular e agora sim não tem mais buraco na nossa peça. Esse é o acabamento invisível. Agora eu vou fazer um arremate aqui. Para arrematar a gente precisa abrir um pouco a peça, não tem jeito. E tudo bem, depois a gente molda ela de volta para o lugar. Aqui então, essa peça fica tão estruturada, fica até um pouquinho difícil de abrir ela para dar o acabamento. Eu vou começar a passar meu fio, ó, por dentro dos pontos para deixar ele bem presinho. E não tem segredo, gente. A gente só tem que ir passando o fio por entre esses pontos. Eu gosto de achar um pontinho aqui, puxar o fio, criar a salsinha. Antes de puxar o fio todo, cria a salsinha. Passa a pontinha por dentro da alcinha e puxa, ó. Esse nozinho aqui já vai garantir que a peça não vai soltar. E aí depois você vai escondendo os pontos por dentro, o fio por dentro dos pontos. Tô tentando achar a melhor posição aqui para mostrar para vocês, mas ó, eu pego um ponto todo, aí vou lá, puxo meu fio. Vou escondendo, certo? Então assim a gente vai escondendo esse fio por dentro os pontos, aqui não tem muito segredo, é só esconder mesmo. Gente, então, esse daqui foi o nosso tutorial da capinha de Kindle ou da capinha do que você quiser. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E quando fizer, não esquece de postar lá no Instagram, me marcando, @juquemfez. Eu vou amar ver e compartilhar o seu trabalho. Um beijo e até a próxima!